Sarney, um dos responsáveis hoje pela gestão do futebol na CBF, para falar dessa história de quem que a CBF vai contratar. Eu tenho informações. Já? Informação ou... Não. Eu tenho... Não. Informação. A respeito de quem... De movimentações na CBF. Sobrenomes. Mas eu vou segurar. Não vai segurar, não tem que segurar. Já? Aí, ó, tá vendo? Já? Tá vendo? Não, Vocês que me tá seguem no meu canal. Não, tá vendo? Aí, ó, Tá vendo? o cara segura a informação. Comigo, se eu tenho informação, eu dou a informação na hora aqui, não tenho que... O João Paz aqui, ó. Você Ele vai que é o segurar Cuca. mesmo. O Domingos Pacheco, o problema é liberar o Abel de graça. Leandro Nogueira, quem que você acha que vai assumir a seleção? Vamos lá. Flávio Arcanjo, meu xará, como vai? Responda ele, como é que ele tá falando com você. Eu me chamo Arcanjo? Não, Flávio Arcanjo. Ah, como vai, Arcanjo? Não, é uma coisa cínico, chato. Enfim, André Miranda, CBF merece sempre o pior. Joel Santana, o PBM, Thomas Tuchel. E, inclusive, o Flávio Arcanjo palmeirense, ele apoia a saída do Abel. Olha, você vai comprar briga com a torcida. Palmeirense fake, isso aí. E o Jonas Júnior queria saber quando que o Dudu assina. O Dudu já também tem informaçãozinho. E o Marcelo Boldrin, ele quer o liscador na seleção. Gente, é o seguinte... a CBF sempre foi muito reticente com essa história de ter um técnico estrangeiro. Porque aqui é aquele pachequismo exacerbado que o país do Penta e tal, tudo aqui tem que ser brasileiro, blá, 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 aquelas, né? Coisa arada toda que vocês sabem. Então, tudo que tem acontecido de movimentação nos últimos tempos para um técnico estrangeiro esbarrava nesse pachequismo que ficou provado que não pode mais existir se o Brasil quiser se tornar novamente uma potência futebolística em termos de Copa do Mundo e de seleção. Porque hoje, a incapacidade dos técnicos brasileiros, ela cada vez mais é notável para que um projeto desse ambicioso, de você lidar com jogadores de melhor expressão, aqueles que estão na Europa, e trabalhando com técnicos de alto gabarito, ela acaba se chocando quando o Brasil sai do eixo América do Sul para buscar voos maiores. Uma coisa é você ter 35 partidas de invencibilidade jogando Copa América amistoso contra Vanuatu, Tonga e Sri Lanka. E outra coisa é você chegar na Copa do Mundo e pegar uma seleção nota 6,5, 7 da Europa e cair fora como é a seleção da Croácia, que é uma seleção de média para alta expressão. Não é uma seleção grande europeia. Ela está se tentando colocar num rol de seleções importantes, apesar de campanhas muito boas recentemente. Ou a própria Bélgica, como foi em 2018. Então, ficou bem claro que esse ciclo do Tite foi um ciclo incapaz de evoluir a seleção. Portanto, uma ala na CBF que tinha essa reticência em relação ao nome estrangeiro... Esse tabu que existia na tabu, CBF, né? Essa chatice, ou até às vezes essa xenofobia besta que não existia, pode né? ser. Isso caiu. E nomes passaram a ser mais avaliados com carinho. O grande desejo de uma parte dessa diretoria é ter o Abel Ferreira. Por quê? Porque o Abel já está no Brasil, o Abel trabalhou na reformulação de um projeto como o do Palmeiras, o Abel trabalhou com jogadores, digamos, mais jovens, que hoje é a média de idade dessa nova seleção brasileira que está surgindo para 2026, um cara vitorioso que conhece todo o sistema do futebol brasileiro. Então o nome do Abel tem esses lados mais favoráveis e, além de tudo, um técnico que para o mercado mundial não é tão caro daquilo que a CBF quer investir. Então, tem vários argumentos em relação ao Abel e um outro argumento de que o Palmeiras não se oporia a liberar o Abel para negociar com a CBF, porque a própria Leila Pereira já deu uma declaração, na minha visão, esdrúxula, dizendo que não, a gente libera o Abel, que é uma honra, não tem que liberar nada. O Abel tem contrato até 2024. Se quiser, vai lá, paga a multa e leva o cara. Tem essa de ficar liberando o técnico, coisa nenhuma. Meus seguidores, você vê que o homem é bravo aqui, né? Como o Fluminense fez com o Muricy. Sentou lá pra almoçar em 2010 com, sim, né, tal. Mas no Tá fim bom. o Muricy também não forçou a barra. Exato. Eu Não vai liberar, eu entendeu? entendo que... Bom, vai, continua. Isso é uma informação. Tá. Porém, a figura máxima da entidade do Brasil hoje, o senhor Edinaldo Rodrigues, presidente, ele entende que o nome ideal tem que ser um estrangeiro com mais gabarito, que trabalhe também com jovens, que tenha uma boa administração de elenco e um cara de experiência internacional e vitoriosa. Carlo Ancelotti, do Real Madrid, italiano. Por quê? Primeiro, a base hoje da seleção é formada por jogadores do Real Madrid, certo? Militão, Casemiro, que agora
está no Manchester, mas era do Real Madrid. Sim, Com ele, Rodrigo e o Vinícius Júnior. Eu não acho que isso Então, seja assim, base, mas... Não é uma base, mas são 4 jogadores titulares. Desculpa pra você... Mas enfim, são 4 jogadores de know-how e que vão fazer parte desse próximo ciclo a princípio, ou pelo menos 3 deles. Segundo ponto, é um cara que sempre teve uma ótima relação com os jogadores brasileiros. Sim, isso é muito verdade. bem relacionado, tempos de Milan, Everton, enfim. Sempre quando trabalhou com o brasileiro, era um cara acostumado. Terceiro, fala castelhano e compreende muito bem o português, até pela relação que ele tem com os brasileiros. Quarto, um cara que dispensa apresentação no currículo. E quinto, é um técnico que esteve muito próximo do Tite nesses últimos tempos, trocando informações. O Tite era um cara que pegou uma certa amizade com o Ancelotti, e o Ancelotti, né, com o Tite conversavam bastante, trocavam ideias, isso era muito importante. Então essa ligação dele próxima, recente ao futebol brasileiro e tudo, faz com que o Edinaldo queira o Ancelotti. Só tem um problema. Qual é? Ancelotti tem contrato, assim como o Fala Abel, logo, porque até o Quesada 2024. já tá esperando a gente. Sim, o Ancelotti tem contrato com o Real Madrid até 2024. Mas aí pra você o Real Madrid pode liberar. Não, tem que liberar problema. nada. Não, mas não se é o Palmeiras... Não. Ancelotti, não. O Real Madrid não tem que liberar nada. Se quiser, paga a multa do italiano. É pra um ou pra outro, não tem igual. E segundo ponto, o Ancelotti ouviria uma possibilidade de seleção a partir do meio da próxima temporada, ou no caso, fim da temporada deles. Temporada europeia. Porque, claro, quer completar o ciclo de Real Madrid para depois ver o que ele faz. Se continua no próximo ano com o Real Madrid e rescindir o contrato, ou então, se, evidentemente, partiria para esta situação. Então, como a CBF também quer um técnico para ontem, porque, segundo eles, tem uma importante data FIFA agora em março. Besteira total. Hein, Flávio? Tem uma importante data FIFA que provavelmente é um amistoso contra a Samoa Ocidental. E em outro amistoso contra o Avaí, né? Não o de Florianópolis, o Suriname. Né? O Avaí Estado americano, que, enfim, deve estar se potencializando. Enfim, eles querem um técnico para essa data, e aí, no caso, impediria o Ancelotti de assumir a situação. Então, aí teria que fazer um acordo, ele mandaria um auxiliar, um interino, e ele assume depois. Então, duas situações colocadas, uma parte que é o Abel, por já estar aqui, por ser mais barato, mais fácil de acessível, outra parte do Ancelotti, que também não custa barato, né, Flávio? Vai custar uma bela grana. Leandro Quesada de la Mancha. Vamos a Doha, no Catar, porque o Quesada vai trazer outras informações a respeito da seleção brasileira. Ele já está lá parece uma quermesse em Campina Grande. O Leandro Quesada está ali na noite... No centro de tradições nordestinas lá de Doha, né? Que é legal a festa. Noite Catari, né? Onde se toma espumante... Sem álcool, né? Sim. Suco de lixia e de pétalas de tamarindo. Tamarindo não tem pétalas, tamarindo não sei. Ô, Quesada, tudo bem com você? Boa noite novamente. Fala, o nosso Facincani aqui já dando essas informações de 2 nomes, né? Aquele tabu de um estrangeiro parece que já começa a ser deixado de lado. Me dá a impressão que pela primeira vez a seleção brasileira vai ter um técnico estrangeiro. Agora, a gente também tem informação, que aliás você mesmo trouxe aqui pra gente, Quesada, que o presidente da CBF já disse que quem vai tomar essa decisão é ele e mais ninguém. E acabou. E que ninguém venha dar palpite. Quesada, qual é a situação de momento? Ancelotti... O Abel Ferreira, tem outros nomes também, eu sei que se fala aqui no Brasil, se fala muito de Dorival Júnior, se fala de Fernando Diniz, se fala de Rogério Ceni, Renato Gaúcho, tem um monte de nome, nome é o que não falta. Mas aparentemente as coisas estão se encaminhando para um técnico estrangeiro. É isso, Quesada, que você está percebendo por aí também? Tudo bem, Flavinho? Fala, Facinca. Pois é, estamos aqui no Centro de Tradições Catarianas, é isso? Olha, sem jabá nenhum, tá? Sem jabá nenhum. Eu já comi em todos esses restaurantes, não me deram nenhum desconto, tá? Esse daqui, olha, por acaso, eu comi nesse daqui hoje, é o Damasca. É um restaurante sírio. Cara, que delícia de comida, viu? Parabéns aos sírios, grande Síria, né? Que não está na Copa, mas acho que vai estar torcendo para Marrocos, creio eu, né? Para Marrocos avançar e para a final da Copa do Mundo. Estou aqui no Souk Al-Kif, movimentação hoje está um pouco mais tranquila, claro, né? Houve uma debandada geral aqui da Copa do Mundo, restam poucos torcedores,
franceses, marroquinos, argentinos, croatas e aqueles que não conseguiram, né, pagar uma grana a mais aí para voltar mais cedo para casa. Tem gente aí que está batendo milhares de dólares para pagar um extra para conseguir voltar para o Brasil e para outros cantos do mundo. Mas teve gente que teve sorte, pagou em torno de 100 e 150 dólares aí e conseguiu mudar a passagem. Eu só volto dia 21, fico aqui acompanhando pela Placar, né, o restante da Copa do Mundo. Inclusive estarei no estádio fazendo live pós-jogo, depois de Argentina e Croácia e depois de França e Marrocos, com a dupla do barulho aí, que bota fogo no parquinho, Felipe Facincani e o Flavinho Gomes. Olha só. É bom a gente pontuar o seguinte, tudo isso que o Facincani disse é a mais pura verdade. Agora, o que você disse também, Flavinho, é o que me assusta. São mais de 10 nomes que já foram pensados. Quando você pensa em 10 nomes, é porque você está com um problema gravíssimo, né? Você não sabe quem é o perfil realmente, né? Você está tirando para tudo quanto é lado. E aí eu me pergunto, e aí eu passo a pergunta para você e faço a pergunta para vocês e para quem está acompanhando a nossa live. Pô, mais de 10 nomes é muita coisa, concordam? E outra, qual é a pressa de se definir o técnico hoje? De se definir o técnico amanhã? Né? O técnico vai começar a trabalhar a partir de janeiro do ano que vem. Eu acho que não há pressa nenhuma. E outra, vai ter data FIFA em março, é isso? Ah, coloca aí, coloca... Obrigado, thank you, man. Vem, Quesada, lá. Obrigado. Foi muito obrigado. bom, né? Aqui tem uma área enorme, o cara vai passar aqui do meu lado. Ele ainda Mas, ficou enfim. olhando, focando aqui. Ele tá falando com quem? É isso. Foi bem, hein, Quesada? Aí. Você tem que falar português, né? Tem que falar português. Mas assim, qual é a pressa de ter um técnico para o Natal? Qual é a pressa de ter o técnico para o Réveillon? Eu acho que agora é que não precisa ter pressa. Embora o ciclo seja de 3 anos e meio, não vai mudar nada esses 3 meses. Pode ser de 3 anos e 3 meses, entendeu? Claro. Pode ser, sem problema nenhum. Agora, em relação aos nomes, não é a primeira vez que a CBF vai em busca de um treinador estrangeiro. Já recebeu 2 vezes não do Guardiola. 2 vezes não do Guardiola. Sim. Podem confiar nessa informação. E recebeu um não do Xabi também. Lembrem-se que o Xabi foi convidado para ser o assistente do Tite, lembram disso? E depois ele assumiria a seleção brasileira a partir do momento em que a participação do Brasil estivesse encerrada aqui na Copa do Catar. Então imaginamos, o Xavi veio com o Tite, o Brasil tomou pau aqui na Copa, valeu Tite, encerrou a conversa, o Xavi assumiria a seleção brasileira de futebol. Então, não é a primeira vez e historicamente não é mesmo, né? O Filpo Nunes, pelo menos uma vez, com a seleção brasileira vestindo a camisa do Palmeiras, num jogo no Mineirão, o argentino Filpo Nunes, de tanta história na seleção do Palmeiras, na academia do Palmeiras, treinou a seleção brasileira pelo menos uma vez. Então não será, né, pelo menos historicamente, não será o primeiro estrangeiro a comandar a seleção brasileira. Agora, não estou muito certo se vai ser estrangeiro ou não, viu, gente? Porque o Facincani tem razão, tem uma parte que quer o estrangeiro, mas hoje, tem mais gente que quer um técnico brasileiro do que um técnico estrangeiro. E aí, como o presidente falou que vai matar no peito e vai resolver essa, isso é tudo conversa, não vai ser ele que vai resolver sozinho. Ele vai ouvir um monte de gente e depois ele vai falar que a palavra final é dele. Também não vamos também acreditar aqui, ô Facinca e Flavinho, que o cara, eu sei tudo, e não sei, calma. Vamos com calma, né? Ele vai consultar muita gente e tal, né? Agora, o nome de um estrangeiro ainda sofre muita resistência. Os caras que trabalharam aqui, como o Jorge Jesus e o Abel, ok, porque o Abel já vive aqui no Brasil, então o Abel já conhece a cultura do futebol brasileiro. Só que é o seguinte, o Abel vai ter que mudar o discurso dele, né? Por exemplo, o Campeonato Brasileiro ele acha que é longo, ele já não vai poder falar isso, né? Na hora que ele convocar, ele vai ter problemas com os outros clubes, que ele não vai poder chamar 5, 6, 7 jogadores que atuam no futebol brasileiro, porque o Flamengo vai reclamar, o Palmeiras dele vai reclamar, o Corinthians, o Atlético Mineiro, o Internacional. Então ele vai ter que mudar. Eu acho que precisa sentar antes com o Abel, se for ele, ou um outro técnico, não é? Que seja estrangeiro, e explicar para o cara que nós temos o tamanho do Brasil, de um país continental,
que o Campeonato Brasileiro você joga em Fortaleza no domingo, depois em Porto Alegre na quarta-feira e só depois você volta para casa para jogar, mas aí na quarta-feira tem que ir novamente para o Nordeste, né? Então é preciso entender tudo isso para o cara não vir aqui e falar, eu não sabia. Né? Então que alguém tenha pelo menos o trabalho de explicar como é o negócio. E outra, o técnico, seja ele brasileiro ou estrangeiro, tem que passar a maior parte do tempo, isso eu acredito, trabalhando aqui no Brasil. Ah não, Quesada, mas os jogadores atuam na Europa, e os jogadores que atuam no Brasil, não vai ver os jogadores que atuam no Brasil? Ah, não, mas tudo bem. O cara vai estar na Europa, né? E aí ele pode ver os jogos do futebol brasileiro. Então ele faz o contrário, mora no Brasil e vê os jogos da Europa, né? Porque também é o seguinte, o Klinsmann, eu vou voltar para vocês aí, o Klinsmann foi técnico de quem? Dos Estados Unidos. Sim. Pô, e o cara queria ficar em Munique. Aí o cara da federação lá falou assim, ô Klinsmann, fica aqui, pelo menos. Tem um ano, não tem? Um ano? Vamos fazer para não ficar meio chato? Fica 8 meses aqui, 4 meses na Alemanha, pode ser? Então você fica uns 4, 5 meses aqui, vai 2 meses para lá, volta mais 4 e vai comer o peru do Natal lá em Munique, né? Porque assim também, porque se o cara ficar lá, né, na Europa, tranquilão, beleza, eu não acho legal isso. Acho que o cara tem que vir aqui e acompanhar o futebol brasileiro. Esse é meu pensamento. Esse é meu pensamento. Enfim, vamos ver o que vai acontecer. Muito bem. Quesada, bom, antes de você, eu sei que você vai chamar pelo meu roteiro aqui, que está aqui no meu caderninho. Sim. É tudo no mas que livro é esse, hein? Isso é uma cartolina. Caderninho que custou R$1,30, lá no Armarinhos Fernando. Você compra 3, custa R$3,90. Opa! Muito bom. E eu já gastei 2 desse ano. Porque eu faço nada com nada. Se você mostrar a verdade no caderninho, só tem quadradinho, desenho, só rabisco. Quesada, antes de você... Aqui eu comprei no Armarinhos Mohamed, ó. Eu comprei um livrinho, mas tem essa folha. No Armarinhos Mohamed, porque é caro, rapaz. Muito bom. Paguei 7 euros, cara, ó. Aí eu escrevi aqui, ó. Eu escrevi pequenininho. Isso daqui eu vou colocar, ó, as escalações dos 4 semifinalistas. Isso. Vou colocar a ficha de todo mundo para não gastar muito aqui, ó. Armarinhos Mohamed. Fica aqui na esquina, aqui, ó. Depois eu vou lá. Fica virando lá. Ali, ó, né? Eu vou na Habib. A Habib, depois são 3, 4. Hamid. E aí tem o Bin, não sei o que, do outro lado. E aí fica desse lado aqui. Isso. É mais conhecido como Mohamedão, é isso? O Mohamedão. Ô, Quesada, antes de você, eu sei que você até mostrou aí na sua folhinha do Armarinhos, como é que chamava? Mohamed, é isso? Mohamed. Você ouviu o Fernando Sarney, dirigente da CBF, você ouviu o Cafu, Ronaldo, eu sei que você vai chamar todas essas entrevistas, mas eu vou perguntar para você uma pergunta meio direta, assim, ô Quesada, porque a sua opinião sempre é muito importante, e aí estou falando muito sério. Você é presidente da CBF hoje, você teria um nome assim, bom, acabou o ciclo do Tite, tudo bem, não deu certo numa Copa, não deu certo na outra, tudo bem, falhamos. Você, presidente da CBF, Quesada, quem você escolheria hoje? Pensando o seguinte também, dentro daquilo que é possível, né? Porque, puxa vida, se pudesse escolher... eu, por exemplo, gosto muito do Klopp. Eu acho que o Klopp seria o melhor técnico. Eu acho ele o melhor técnico do mundo. Eu gosto do estilo, eu gosto da personalidade, eu gosto do jeito que ele bota o time dele para jogar futebol e tudo mais. Mas, enfim, tem treinador que não dá para você tirar dos principais clubes. Aliás, Quesada, é um senso comum hoje de que uma Copa do Mundo pode até reunir os melhores jogadores do mundo, mas não necessariamente reúne os melhores técnicos do mundo. Os melhores técnicos do mundo hoje estão nos grandes clubes, que podem pagar muito mais, que têm condição de fazer trabalhos de mais longo prazo e tudo mais, né? Mas enfim, isso tudo à parte. Você escolheria quem, dentre as possibilidades hoje que se apresentam aí para ser técnico da seleção? Ô Flavinho, pelo amor de Deus, esse nome aí é sensacional, o Klopp, né? O Liverpool é um time que joga pra frente, que, né, bom, primeira coisa, eu acho que o Brasil precisa jogar pra frente, tá? Pode jogar pra frente. Mesmo que você pegue dos grandes nomes que existem no futebol mundial, alguns que sejam um pouco mais preocupados, tirando o Simeone, né? Porque o Simeone que vai treinar a Argentina não precisa treinar a gente, né? Até porque ele é muito defensivista. Mas assim, um cara que coloque o time para jogar para frente.
que escale laterais que avancem, estilo Cafu e Roberto Carlos. Estilos Cafu e Roberto Carlos. Que faça com que os pontas possam jogar futebol sem medo, de ir para cima, de dar um drible, né? Então acho que isso é importante. E aí o Klopp me parece que se adequa muito bem a esse esquema. O Guardiola também. O Ancelotti, bom, no Real Madrid a gente viu o que o Ancelotti fez, cara. Né? Os pontas têm liberdade total para fazer. O Vinícius Júnior não jogou mais no Real Madrid, não joga mais no Real Madrid, não se apresentou melhor na Espanha do que se apresentou na seleção brasileira? Sim, né? Essa é a resposta. Então, de repente, pode ser o Ancelotti. Esses são nomes fabulosos. E você pode escolher alguém do Brasil que faça isso também. O que eu acho que não dá mais é para a gente ficar muito em cima de um modelo defensivo e achar que um time que é ofensivo necessariamente vai ser desorganizado na defesa. Não. Eu acho que o Zidane, por exemplo, quando treinou o Real Madrid era um time ofensivo, mas muito bem organizado na defesa. Né? Eu não sei se eu estou me explicando bem. Então, eu acho que esse é o movimento. Enrolando para dar um nome, brasileiro. isso sim. Não, pô, o Klopp, mas isso não é factível, né? O Klopp não vai sair do Liverpool. O Guardiola também. O Guardiola estendeu agora o contrato com o City, também não vem, entendeu? Aí você já começa a complicar um pouquinho, né? Zidane, eu acho o nome sensacional, cara. Agora, pô, Zidane comandando a seleção brasileira. Você acha ruim o nome o Fascicano já vai ler algumas mensagens. Você acha ruim dentro desse perfil, desse perfil de estrangeiro que o Fascicano acabou de traçar aqui? O cara trabalhou ou trabalha no futebol brasileiro, conhece as particularidades do país, Você acha ruim o nome do Jorge Jesus? Eu acho o nome do Jorge Jesus sensacional, só que tem que falar com a Dona Maria, né? A Dona Maria que pediu para ele voltar, não foi essa a história? Mas ele voltou e foi para a Turquia? Imagina, bota a Dona Maria lá no apartamentão na Barra, tudo bem. Pro mar, você vai ver se ela não vai gostar. Ele morava lá. Tudo bem, mas aí ele fica... quanto tempo ele vai ficar no Brasil, entendeu? Eu acho que esse é um problema sério. Eu tô brincando aqui, Flavinho, mas a tua pergunta, ela é uma pergunta muito importante, eu acho que é uma pergunta muito séria e que a gente não deveria... Eu tô brincando, vou parar de brincar, que a gente não deveria brincar, porque eu falei da Dona Maria, nem sei se é Dona Maria o nome da esposa dele, não tem desrespeito nenhum não, tá? Mas assim, o cara tem que viver as coisas do Brasil. Pô, ele tava num momento fantástico do Flamengo, teve que voltar para lá porque a mulher fez pressão, falou, volta ou não vai ter mais aquele bacalhau, né? Então, eu acho que tem que pensar muito nisso, né? O técnico, por exemplo, o Abel aí, o Abel. O Abel teve pressão para voltar também, não é? O que ele fez com essa pressão aí, Fascicani? Ele conseguiu convencer a família que era importante continuar no projeto do Palmeiras, certo? Certo. Então parece que ele conseguiu convencer lá a esposa e as filhas que vale a pena. Pô, isso a gente já tem a resposta, né? Então, assim, agora eu adoro o Jesus. Para mim, poderia ser o Jesus, porque o que o Flamengo jogou de bola, do jeito que eu gosto de ver um time jogar, é o estilo Jesus. Né? Um time que joga para frente, corre riscos e tal, mas joga para frente. O Brasil jogou para trás e está eliminado da Copa do Mundo. Se a gente tivesse atacado mais, se a gente tivesse... mas temos 5 títulos, hein? Sim, pero temos 5 títulos. Temos 5. Para raio de maluco, 5 Leandro títulos. Esse é o melhor apelido para ele. Pelé tiene 3. Pelé tiene 3, Argentina solo 2. Ok, obrigado. Gracias. 5 títulos. 5, gracias. Sí. Adiós, muchachos. Sí. Ai, Quezada brigando com a torcida da Argentina. Ficaram sem graça, ficaram sem graça. A gente procura ser meio... A gente é jornalista, né? Eu tento então ser a gente sério, procura mas não consigo. manter a isenção o tempo inteiro e tal. Mas essa mesmíssima... E eu não ligo pra seleção brasileira, hein, gente? Eu não torço que nem desbragadamente, não tô nem aí. Mas essa mesmíssima reação que o Quezada teve agora... eu tive em Moscou, na Praça Vermelha,
quando apareceram um monte de argentino, Fassicani, sim. começaram a falar, e aí Sim, foi a mesmíssima reação, porque aí a gente vira, né, maloqueiro sofredor, né, vira tudo isso. igual. Galera Mas aqui prosseguir. Explodiu o chat aqui. O Quesada, Flavinho, eu acho que assim... Vamos dar Desculpem, umas mensagens. Não é nem mensagem, eu acho que... Foi sensacional, Quesada, claro é isso aí. que a opinião... Amanhã eu vou lá metade no que é o jogo da Abel... Argentina. Quando for eliminado, eu vou fazer isso também. Sim. Vamos ver. É lógico que metade que é o Abel e outra metade entende que tem que ser um técnico estrangeiro. Lógico que a torcida do Palmeiras, ao Klopp mesmo tempo, seria não quer que o Abel sensacional, saia do sim, Palmeiras, cara. enfim. O Klopp seria Então, sensacional. tem muita divisão. Agora, eu acho mais fácil... E muita gente agradecendo, viu, Quesada, aqui no chat. Valeu, Quesada, você também respondeu que muita gente também tá querendo nesse momento. Mandar um pessoal ir para aquele lugar. Agora... Porque vocês são muito violentos. Não. Nós estamos classificados. Cállate. Vamos jogar amanhã com os Cállate, vamos lá. Eu acho que a gente tem que trabalhar com uma possibilidade que antes de buscar técnicos com contratos, e lógico que os que estão aqui no Brasil são mais fáceis de você negociar em relação a, por exemplo, o Ancelotti, que é o sonho do Edinaldo, né, do presidente da CBF, ele já colocou na cabeça que tem que ser o Ancelotti, e agora saiu uma matéria no Marca dizendo que o Ancelotti vai cumprir o contrato dele com o Real Madrid, pelo menos a informação que vem da Espanha é essa, então vai ter que ter uma negociação. Então para jogar com Tonga e com Sri Lanka, nós vamos precisar de um É mais complicado, eu acho que a gente tem que trabalhar com uma lista de técnicos que estão no mercado e são estrangeiros fortes. E aí você começa a desenhar também um perfil de caras que poderiam assumir a seleção. Hoje o mercado oferta nomes como Pochettino, que recentemente trabalhou no Tottenham e no Paris Saint-Germain, mas Marcelo é argentino. Gallardo. Né? Marcelo Gallardo. Thomas Tuchel, ex-Chelsea, o alemão, muito bom técnico. Zidane tá na pista. Aí outros nomes menos conhecidos, mas tem o Bruno Lage, português. Marcelo Bielsa, que acho difícil. E tem um cara que recentemente foi colocado aí em pauta para alguns clubes no Brasil, em especial o Corinthians, que já deram uma ofertada com ele, que já não faz um trabalho há alguns anos, mas que surgiu muito bem no futebol e ganhou. André Vilas-Boas. Trabalhou no Olympique Marseille, agora a carreira dele tá mais dividindo com o Hobby, correndo rally e tudo. Ele era uma espécie de clone do Mourinho. Ele era auxiliar do José Mourinho, ele começou a vida dele como auxiliar do José Mourinho, foi vencedor com o Porto, ganhou Liga Europa, ganhou o Campeonato Português, recordista de pontos e tudo mais. Foi pro Chelsea, montou a base do Chelsea, que foi campeão da Liga dos Campeões em 2012, trabalhou no Tottenham, trabalhou no Olympique Marseille, está por aí. Então, são nomes que estão no mercado de técnicos experientes, eu acho que desses o melhor de momento é o Tuchel, que estava até ontem aí no Chelsea, inclusive campeão da Liga dos Campeões e Mundial, e que poderia, talvez, ouvir uma proposta da seleção, porque não tem amarras contratuais com alguém. Esses nomes, em algum, você olharia com mais carinho, Quesada, ou só Ancelotti? Não. Aí a gente já começa, se a CBF está pensando nisso, eu acho que a CBF já começa a errar, porque assim, tem que definir, eu quero estrangeiro, tá, eu quero estrangeiro, ok. Aí tem que fechar nos 5 nomes ali, porque aí vai começar a cair o nível, né? Com todo respeito, o Pochettino, cara, você fala, vamos trazer o Deschamps para a seleção do Brasil, pô, onde assina? Assina agora. O cara é campeão do mundo. Foi campeão como jogador e como técnico. Não vai, tá? Ele vai levar a França a 2026. Se bobear, ganha aqui, ganha em 2026. A gente tem que ficar de olho na França. Isso é um tema para depois. A gente fala depois quando a França se chegar à final ou não. Mas aí eu acho que já começa assim, não, tem que ser um estrangeiro, então vai. Vamos tentar o Klopp, que é um grande nome, eu concordo com o Flavinho. Não, o Klopp diz não. Tá, o Guardiola também disse não. O Ancelotti não sai do Real Madrid. Vão me ajudando aí, vai. O Gallardo, não vai. Tá esperando a Argentina ou treinar algum clube da Espanha. Fala um quinto nome aí. Também não quer. Pô, aí você já começa aí começa a dar tiro nível, para né? todo lado. Aí desculpa, não, com todo respeito, né? Aí não. Eu sei que a gente tem aqui os nossos entrevistinhas para chamar e tudo mais, mas assim, só para tentar, porque nós não vamos chegar a nenhuma conclusão hoje. O Quesada deu aí a opinião dele, o Facincani já deu a informação dele a respeito do Ancelotti. Eu, sinceramente, acho que, primeiro, se toma uma decisão por um estrangeiro, ok, vamos atrás de um estrangeiro. É essencial o que o Quesada e o Facincani falaram. Precisa conhecer
não é só o futebol brasileiro. Conhecer jogador brasileiro, todo mundo conhece. A seleção brasileira hoje é uma seleção formada por pessoas que nasceram no Brasil, mas jogam na Europa. Claro, são europeus, sim, são jogadores europeus. Mas, ao mesmo tempo, seleção de qualquer país tem de ter uma relação. Você precisa conhecer o país que esses jogadores vão representar, né? Então, isso reduz muito a lista de treinadores estrangeiros que conhecem a realidade do Brasil e do futebol brasileiro, Perfeito, inclusive da relação do brasileiro com a sua seleção. E para mim, sério, eu acho que só sobra o nome do Jorge Jesus. E eu digo isso pelo seguinte, o JJ quis voltar, Quesada, mas foi no ano da pandemia, não se esqueça. Ele estava sozinho no Brasil, voltou para Portugal. Sim. Okay, a pandemia não acabou, mas a situação do mundo já é outra, né? Ele em Portugal durou pouco no Benfica, tanto que hoje está no futebol de segundo escalão, está na Turquia. Sim, Turquia. Conhece futebol brasileiro, conhece o público brasileiro. Cara, ele foi técnico do time que tem a maior torcida do Brasil. Ele conhece o Jorge Jesus muito rapidamente, entendeu o Brasil, na minha visão. Não acho que ele seja o melhor treinador do mundo, não, Franciscano. Não, acho não que tanto não é, como não era. Que os trabalhos pós-Flamengo foram ruins. Sim, Todos são ruins. Exato. Todos ruins. Mas eu acho que essa Copa do Mundo, para fechar da minha parte, mostrou uma coisa, para mim, muito clara. Não há fórmula padrão para dar certo o tal do ciclo de Copa do Mundo. Não, claro que não. Nós temos uma seleção como a França, cujo técnico está lá há 10 anos, está dando certo. Temos como adversário o Marrocos, cujo técnico está lá há 2 meses. 2 meses, ele assumiu em setembro, Sim. 3 meses, né? A seleção de Marrocos. Temos um técnico, o Scaloni, que nunca foi técnico de nada de importante. Sim, chegou e assumiu como auxiliar, assumiu como auxiliar, virou o técnico da Argentina. E o croata, que aconteceu a mesma coisa antes da Copa do Mundo de 2018, se tornou vice-campeão. Então não há padrão. Precisa o cara fazer o ciclo igual do Tite. Precisa mesmo? Talvez. Precisa fazer uma gestão boa na Copa do Mundo e colocar o time Precisa ser bom técnico, fazer um bom time que saiba jogar um campeonato de 1 mês. É basicamente isso. E eu acho que o Jorge Jesus, pela velocidade com que ele se adaptou ao futebol brasileiro, à realidade do Brasil, talvez seja um cara preparado para uma situação dessa. É a opinião que eu tenho. Eu não estou fazendo campanha para ninguém, para ninguém mesmo. Não, sim, o Flavinho, eu acho que o Jesus e o Abel. Só que assim, o Abel me lembra mais o Tite no estilo de jogo. Exato, né? Exato. Isso era outra coisa quando eu vejo, tem que entender também a seleção, a CBF precisa dizer ou precisa saber que tipo de futebol que o Brasil tem de jogar. É isso, porque assim, eu não tô criticando o Abel, não. Eu acho que o Abel tem um jeito de jogar que é um sucessão no Palmeiras. Olha só onde está o Palmeiras. Como foi um sucessão o Tite com o Corinthians. E eles são muito parecidos. Times organizados, difícil fazer gol no Palmeiras, difícil fazer gol no Corinthians da época, né? São times organizados que proporcionam, né, uma transição mais confortável, mais segura para se chegar até o gol do adversário. E aí quando encaixa, né, com atacantes bons de bola, com velocidade, aí um estilo um pouco mais vertical quando necessário, mas quando tem que colocar a bola no chão e ficar trocando passes para chamar o adversário também. Para mim, o trabalho do Abel e do Tite são muito parecidos em muitas coisas. Agora, quem acha que tem que ser um outro tipo de futebol, diferente desse que o Tite comandou na seleção brasileira, então o perfil não pode ser o Abel. Aí tem que ser o Jesus, né? Jesus já é outra coisa. Então, é isso. Precisa primeiro definir como é que a gente quer que a seleção brasileira jogue, né? Porque senão é o seguinte, vai trazer o Simeone. Meu Deus, se trouxer o Simeone, acabou, né? Você vê como é que o Atlético de Madrid joga. Não é isso que a gente quer para a seleção brasileira, né? A gente quer a seleção que jogue, que faça gols. Mas a seleção brasileira tem uma defesa segura. Qual é a defesa segura da seleção brasileira? Nós perdemos para Camarões. Nós tomamos o gol da Croácia. Cadê a defesa segura aí? Então, até nisso, né? Até nisso. Se a gente tivesse saído da Copa com a defesa não tomando nenhum gol, porque o ataque não produziu, e a gente tivesse passado nos pênaltis ou tivesse perdido nos pênaltis, ok.
Mas a gente fica muito com essa cultura, não, a defesa sólida e não sei o quê, os 2 maiores zagueiros brasileiros dessa geração, e papapá, e 2 laterais que não avançam, mas que marcam bastante, não sei o quê. O Brasil perdeu, repito, para Camarões e tomou gol no momento que não precisava da Croácia. Então alguma coisa está errada aí. Né? Então, agora, que a CBF tem um problemão? Tem. Porque o estrangeiro não vai ser fácil. Olha, pode ser qualquer um. Relacionamento com clubes, relacionamento com o pessoal da CBF, que uma coisa é você ser parceiro dos caras do Flamengo. Outra coisa também é o Abel mandar e desmandar no Palmeiras porque se deu a carta verde para ele fazer. Na CBF as coisas são diferentes. Não é assim. Não tem um técnico que não passou na CBF que não ficou pianinho. Eu falo isso de todos. Todos. Eu falo na cara de todos. Todos ficaram pianinho. Todos tiveram que rezar de uma cartilha. E não esqueçam, não vai mudar essa cartilha. Né? Então, primeira coisa que falarem pro Abel, que o Abel não... se ele não tiver o jogo de cintura, isso vale pro Jesus, pro Klopp. Imagina você chegar pro Klopp e falar, Klopp, tem que ser assim, assado e papapá. Pro Ancelotti, aquele italianão, turrão, né? Ou Guardiola, que, é legal, parceiro, né? Fica olhando, gosta de foto, marqueteiro e tal, mas que não vamos ver do dia a dia, é um cara que tem muita personalidade. Como é que você vai dobrar esses caras? O Edinaldo vai dobrar esses caras? Tá bom. Me conta outra, viu? Ô Moraes Moreira, me conta outra. Tá bom. Não é fácil não, amigo. Sinceramente, não é fácil não. Eu sei que às vezes é um pouco chato ouvir dirigentes, mas é necessário porque foi a única pessoa que falou em nome da CBF. Ele é vice da CBF, o Fernando Sarney, que não se perca pelo sobrenome, filho do ex-presidente, né? José Sarney, e que é membro do comitê da FIFA. Né? Ele tem uma cadeira na FIFA. Então, quer dizer, esse é um dos caras que manda no futebol brasileiro, por tabela, é um dos caras que dá pitaco em tudo quando os assuntos são futebol. Né? Futebol e FIFA. Né? Então, você imagine o poder desse cara. E foi o único que deu a cara para bater, respondendo a questões relacionadas à seleção brasileira e falou claro, né? Falou de Neymar, da presença brasileira aqui, e quem que deve ser o técnico da seleção brasileira, se já existe uma ideia. Vamos ver se ele solta alguma coisa pra gente, vamos acompanhar aí. Acho que a gente podia ter ido mais longe. Eu como boleiro, peladeiro, futebolista, eu fiquei assim muito decepcionado. Eu não esperava a gente sair da Copa a essa altura, não. Como é que o senhor avaliou o trabalho do Tite nesses 2 ciclos? Um não tão completo, mas esse último... um ciclo completo para a Copa do Mundo. O Tite é um bom treinador, é um homem sério, ele fez um bom trabalho e futebol é isso. A gente, às vezes, num jogo tem alguma infelicidade e perde. Um jogo eliminatório, isso acontece. Olha, ninguém está ouvindo, ninguém está vendo. Quem será o técnico do Brasil? Essa é uma pergunta que eu gostaria de saber responder, mas não... O senhor sabe, não sabe? Não sei não, ninguém sabe. Nós nunca falamos sobre isso, o presidente Edinaldo também nunca falou sobre isso. Isso foi mais ou menos um mantra antes da Copa, não se fala sobre isso, até para não causar nenhuma instabilidade. Do Brasil ou de fora? O presidente também tem dito que não tem esse tipo de discriminação, que vai examinar todos os nomes e vai fazer o que for melhor para o Brasil. O futebol brasileiro, a gente está numa homenagem ao Pelé, né? O DNA do futebol brasileiro, Sarney, é o futebol ofensivo, futebol para frente, né? Futebol com gols, e a gente não viu isso nessa seleção brasileira. O perfil tem que ser assim, de um técnico que coloque o Brasil para frente? A gente está vendo a Copa do Mundo, né? O futebol mudou bastante e esse nosso ideário de futebol ofensivo, de futebol alegre, de futebol bonito, ele está cada vez mais, eu diria, condicionado a outras coisas, né? Preparo físico, campo, os times muito nivelados. Então, isso é uma coisa que a gente deseja, a gente quer, tenho certeza que todos querem. Todo técnico que se colocar ali vai querer também que se jogue para frente, que se jogue bonito, mas nem sempre é possível. Essa é uma ideia bem europeia, né, Sarney? Qual delas? Da gente valorizar bem a parte física, a parte tática. Por exemplo, o Vinícius Júnior, que é um talentosíssimo jogador. No Real Madrid ele parte para cima dos marcadores. Aqui na seleção brasileira a gente viu isso, ninguém contou, a gente viu bem engessado, né? Será que isso também é um pouco da cultura de vamos ficar mais na defensiva e deixamos o ataque para depois?
Eu vi o Vinícius travado nesse último jogo, mas nos outros jogos ele partiu para cima, ele realmente não teve uma bela atuação contra a Croácia, mas nos outros jogos ele atacou, foi para cima, foi nossa válvula de escape, sim. É difícil falar. A verdade é que o futebol está muito nivelado, os jogos estão muito parecidos e a gente está vendo aí Marrocos na semifinal da Copa do Mundo. Sarney, eliminatória da Copa, vai ser mantida esse formato de 18 jogos? Vai ser mantido, já está definido, martelo batido. Não tem como mudar isso? Não muda mais. O senhor concorda com isso? Como eu disse há pouco, a CBF apresentou uma proposta alternativa para que a gente Qual foi? Perdão, qual foi? 2 grupos de 5, classificava 2 direto, os outros 2 da chave jogavam playoffs, alguns detalhes, né? Era uma proposta que, ao invés de termos 18 partidas, teríamos 12 e teríamos 6 datas livres para fazer amistosos e etc. Mas a proposta não foi aceita pelos outros países da Conmebol. O Brasil disputando a Nations League, o que o senhor pensa a respeito disso, jogando contra as seleções da Europa? Bom, isso é uma coisa que não está ainda no nosso radar, né? A Nations League existe por enquanto projetada, é a Nations League da Europa, e se for existir uma Nations League nossa, primeiro temos que passar por Eu não digo do Brasil disputar essa Nations League, porque já teve lá atrás uma ideia de repente a seleção brasileira. Mas é o que eu estou dizendo, isso não está no radar, essa possibilidade ainda não... Mas como seria essa ideia? Jogar... Porque a grande discussão é a seguinte, o Brasil não consegue jogar contra os europeus, não porque o Brasil não queira, né? Porque os europeus estão sempre disputando a competição lá entre eles, né? Eu me lembro da resposta que o Casimiro deu outro dia, brincando, quando disseram qual é o meio campo que você queria? Ele disse, o Toni Kroos e o Modric, né? Bom, o Brasil queria jogar com Inglaterra, com França, com Portugal, com Espanha, com Argentina, mas infelizmente, geograficamente, nós estamos no outro continente e isso não é possível no momento. Só é possível jogar com a Argentina, porque a Argentina está na América do Sul, né? Mas só para entender essa pergunta, houve um tempo, né, antes de começar a Nations League, de se fazer a Nations League convidando Brasil e Argentina. E um pouco mais adiante surgiu a ideia de também levar o Uruguai para participar dessa competição. E ela ficou restrita à Europa. Isso diminuiu aquilo que já era também pouco provável, né, que era raro, o Brasil fazer amistosos contra europeus. Agora, né, pra você ter uma ideia, a gente já comentou isso, Flavinho e Facincani, do final da Copa da Rússia, pós-Rússia e pré-Catar, o Brasil só enfrentou um europeu, a poderosíssima República Tcheca, histórica, né? Tchecoslováquia, que cedeu aí o espólio à República Tcheca. Só esse jogo, pouco, né? Pouco, mas enfim. Bom, vamos aproveitar. Oi. Eu queria até comentar, tua entrevista é sempre ótima, porque você vai pra cima, você pergunta, enfim, bom, padrão Leandro Quesada. Agora, me espanta, e aí é a minha visão, a falta de clareza, de informação, de ambição. Ele não te respondeu nada daquilo que você quis saber. É assustador o nível das pessoas que comandam o futebol nesse país. Então, se vocês querem uma resposta clara, rápida e simples do porquê que o Brasil vai chegar a 24 anos em 2026 sem ser campeão mundial de novo, vejam a entrevista desse cidadão Fernando Sarney. Ela é um show de ideias vagas. É um deserto intelectual. Juro pra vocês, eu fiquei apatetado porque nada que ele falou você absorve. Rigorosamente nada. É um ser inanimado num momento em que você precisa ter um ser com a cabeça pensante. Essa é a explicação. Vocês querem saber do porquê que o Brasil está na lata do lixo, administrativamente falando, no futebol? Vejam esse cidadão falar. Quesada, você foi bem pra caramba, porque você foi entrevistar o vice-presidente da CBF, ou seja, eu vou na fonte. Eu vou em quem manda junto com o boss master, que é o tal do Edinaldo. Vamos lá. Quem? O boss master. Boss, é o chefe mor, né? O que manda. Então você vai no vice. O cara que tá em contato direto com o Conmebol e tudo. É o cara que tem que pensar o projeto no futebol. O cara que tem que pôr na cabeça quem é o técnico e tudo, o diretor de futebol. E aí você faz 88 perguntas pertinentes e ele em nenhuma responde absolutamente nada que você pega, absorve e fala, poxa, esse cara tem uma ideia, esse cara tem o projeto de futebol dele é nulo. É zero.
Então, vocês quererem me convencer que contratando o Guardiola, ou o Ancelotti, ou o Abel, ou o Lisca doido, ou o Wagner Benazzi para a seleção vai mudar alguma coisa? Esqueçam! Enquanto essas figuras pensarem em futebol, nessa ideia jeca que eles têm, de achar que tudo tem que funcionar aqui no Brasil, porque é o Brasil, porque nós somos o peito, e começou a entrevista rindo, irônico, sabe, com um semblante que parece que não entendeu patavinas do que aconteceu na Copa do Mundo. Quesada, com todo respeito, esqueçam seleção, esqueçam projeto de futebol. Com essa gente no comando, o Brasil está fadado a acabar com o futebol dele. Feito o desabafo, Quesada, porque o homem tá pilhado Rapaz. aqui, viu? Rapaz. Contundente. Eu vou dar um chazinho de Não deixa de camomila tá. Agora eu vou pegar o meu chazinho ali no cantinho. Não deixa de estar Não, certo em é muita coisa revoltante, aí, né? revoltante. Ó, bom, então vamos fazer o seguinte, você me deu o gancho para ouvir o Cafu e o Ronaldo na sequência. Boa. Depois a gente analisa tudo. Depois, mais tarde, daqui uma hora eu vou embora da live, aí eu deixei um presentinho para você e pro Flavinho, tá? Que é um tributo ao Pelé, eu deixei gravadinho para vocês. E aí vocês no final vão responder, porque é uma coisa carinhosa da Conmebol. Inclusive a Conmebol fez um negócio aqui, não apareceu um ex-jogador brasileiro. Depois vocês comentem isso. Eu não comentei no vídeo, mas deixei isso para vocês comentarem, tá? Mas vamos lá. Cafu e Ronaldo na sequência, a produção pode até grudar. São dois temas, tá? O novo técnico e se o Neymar deve permanecer na seleção brasileira. Primeiro fala o Cafu e depois fala o Ronaldo, dois campeoníssimos do mundo, os últimos campeões do mundo em 2002 com a nossa seleção brasileira. Cafu, técnico estrangeiro para treinar a seleção e tá rolando um nome que você conhece bem, Carlo Ancelotti. Cara, todos esses, eu não sei se é verdade ou não. Olha só a resposta que eu vou dar para vocês. Não sei se isso é verídico ou não, mas por que não dar uma chance a um jovem treinador brasileiro? Fica só essa a minha pergunta para vocês. Nós temos 4 anos para disputar uma Copa do Mundo. O Brasil automaticamente vai estar na próxima Copa do Mundo. São 48 seleções. É impossível o Brasil ficar de fora. Vão 8 mais uma repescagem com a Oceania. Então, quer dizer, gente, automaticamente nós temos 4 anos para formar uma grande seleção. Dá essa seleção para um treinador jovem, para que ele possa trabalhar durante os 4 anos, dando tranquilidade para ele, eu tenho certeza que o Brasil vai formar uma grande seleção. Por que vocês não pensam antes em dar oportunidade para um treinador jovem brasileiro, antes de falar de um treinador estrangeiro? Entendam, não sou contra um treinador estrangeiro e não estou falando para vocês que eu não quero um treinador estrangeiro. Estou colocando o meu ponto de vista em relação ao que eu acho dos treinadores. Eu prefiro um treinador brasileiro, jovem, que possa fazer a seleção jogar. Cafu, eu tava conversando... Fernando Diniz está fazendo um grande trabalho, Rogério Ceni vem fazendo trabalho no São Paulo. Dá chance para os jovens. Você não vai saber se o jovem tem capacidade e condições nunca se você não der oportunidade para ele. Dá uma oportunidade e joga na mão dele, mas dê tranquilidade para ele trabalhar. Não dê para ele 1 ano e já começa a cobrar deles o resultado. Porque se você der uma seleção brasileira para um treinador estrangeiro, você vai ser obrigado a dar 4 anos para ele trabalhar até a Copa. Dê para os nossos para ver o que acontece. Cafu, a gente estava conversando hoje com o Ronaldo, ainda sobre a eliminação do Brasil, e ele disse que sente falta de laterais mais ofensivos na seleção brasileira, né? O Tite deixou claro que não era esse esquema que ele queria, inclusive com os laterais que ele convocou. Mas para você, cara, que é um especialista na posição, você acha que o Ronaldo está mais certo? O que você vê? Eu vi todos os jogos do lado do Ronaldo e nós discutimos taticamente, jogador, por incrível que pareça. Lá de cima nós temos essa facilidade, até porque nós disputamos algumas Copas do Mundo, então nós sabemos das dificuldades e as facilidades. Realmente é fato, mas isso não é o treinador, vai do lateral, da personalidade e do caráter do lateral. Um determinado momento do jogo nós tínhamos 4 para marcar 1. Os laterais mesmo tem que olhar e falar, ó, segura aí que eu tô vazando. Eu fazia assim, ó, segura aí, Lúcio, Roque Júnior, Edmilson, se vira que o Roberto tá indo pro ataque. Vai de cada jogador. Vai do jogador ler às vezes a partida dentro de campo para saber aquilo que está acontecendo ou não. É óbvio, o Tite convocou os laterais, que são um pouco mais conservador, que vão poucos na linha de fundo, mas são jogadores de mais força na marcação. Mas determinado jogo você tem que liberar os laterais para que você possa criar oportunidades pelas laterais de campo. Neymar segue na seleção ou não? O que o Cafu acha disso? Eu fico com as declarações do Neymar de 1 ano e meio atrás. A declaração foi dele. O que ele falou? O que ele falou? Eu não lembro. O que ele falou? Não, vocês sabem o que ele falou. Vocês sabem muito bem. Oi? Lionel Messi para ser campeão do mundo. Perdão? Lionel Messi está para ser campeão do mundo. Sim, o Leo Messi pode ser um campeão do mundo, tem tudo para que isso aconteça.
É um grandíssimo jogador. A gente espera ver os grandes jogadores sempre brilhando. Quem ganha a Copa, Cafu? Difícil. Vai, Difícil. um palpite. Você jogou 3 finais, aí sabe como é que é. Exatamente por eu ter jogado 3 finais, eu sei o quanto é difícil. As quartas de finais e oitavas de finais você não permite erro. Um erro em 1 segundo, em 2 minutos, em 3 minutos, em 4 minutos, você acaba indo para casa. Então, é difícil você hoje ter um palpite de quem vai ganhar a Copa do Mundo, de quem vai chegar na final da Copa do Mundo. Nós temos 4 candidatos fortíssimos que meritaram chegar até agora: Marrocos, Croácia, Argentina e França. França é uma das favoritas porque foi a última campeã mundial e está defendendo o título, mas é tudo para se jogar ainda. Hakimi é um excelentíssimo jogador. É um lateral que encheu os olhos já quando estava na Inter de Milão, indo para o Paris Saint-Germain agora continua enchendo os olhos, é uma das forças da equipe de Marrocos. É um lateral e eu gosto de ver quando o lateral se destaca numa equipe. Marrocos está muito bem, principalmente com as descidas de Hakimi. Eu super entendo o momento que todos eles estão passando, e principalmente o Neymar, onde a pressão e a carga é muito maior em cima dele. É muito normal ele estar deprimido, triste, né? Talvez até sem vontade de jogar e sem planejar nada para o futuro, mas isso vai passar com certeza, porque essa decepção ela há de ser temporária e o Neymar vai voltar com tesão de sempre, com a vontade de sempre. Eu sou a favor também de algum nome estrangeiro. Eu não sustento esse tabu de que o estrangeiro não poderia contribuir ao futebol brasileiro. Agora, nós temos que discutir os nomes exatamente, né? Eu acho que tem grandes nomes internacionais aí na mesa, e as opções brasileiras não vejo muitas, e o que eu quis dizer na minha live foi que o Fernando Diniz é um dos nomes brasileiros que mais me agrada nesse momento. A partir desse conceito de jogo que a seleção escolher, aí sim buscar os perfis mais adequados para esse tipo de jogo. Mas tem muitos nomes incríveis no mercado que eu acho que fariam muito bem. O próprio Ancelotti, o Abel do Palmeiras, o Mourinho da Roma, são nomes incríveis, todos eles com contratos, né? Mas essa é uma decisão que a CBF vai ter que tomar e a gente está aí. Eu estou ansioso, como vocês também, por esse nome. Espero que não pensem no Pesolano, por favor. É uma brincadeira, né? Uma brincadeira com o técnico do Cruzeiro. Olha, de tudo que a gente ouviu aí, não é? Você viu que em relação ao Neymar, o Cafu falou, lembra o que ele falou aí. É uma entrevista da DAZN em outubro de 2021, em que ele disse que dificilmente jogaria a Copa de 2026. Ele não se via preparado fisicamente para suportar o futebol e chegar em alto nível para jogar em 2026. Já o Ronaldo faz carinho no Neymar e acha que ele tem que voltar à seleção. E em relação a técnicos, Flavinho e Facincani, o Diniz é um nome que saiu da boca do Cafu e do Ronaldo. O Ronaldo até acha legal o estrangeiro, mas citou o Diniz. Já o Cafu prefere um brasileiro. Né? Para mim, o Cafu disse isso, ficou bem claro. Ele falou, não tenho nada, mas por que não o Diniz? Olha só, o Diniz está com moral, pelo menos com o Cafu e com o Ronaldo, é um nome que poderia assumir a seleção brasileira de futebol. Quesada, você volta daqui a pouco gravado com o seu tributo ao Pelé. Eu sei que você fez várias entrevistas também com o pessoal na rua aí sobre a sucessão do Tite. Por enquanto, então, com você ao vivo, é isso, Quessadinha. Seguramos muito hoje, hein? Não, você sabe, eu tô do lado do Camelo. Você também é brigão, hein? Você também é encrenqueiro, não? Quem é esse aí? Que é isso aí? O camelo aqui, ó. Oi? Isso é um camelo, tá dando pra ver que é um camelo? Peraí, deixa eu fazer direitinho. Peraí. Cada corcova aqui é uma tudo bola. ao vivo, aqui não tem frescura não, aqui é tudo ao vivo, deixa eu só fazer aqui pra não ficar torto, né? Peraí. Você andou de camelo, Quesada? Porque todo jornalista que foi aí pro Catar andou de camelo. Não teve não, uma folguinha, pá? Pô, os caras andaram em cima de mim, eu sou o camelo, pô, eu sou o Que isso, repórter Quesada? camelo. Que informação é essa? Como assim, Cara, ó, eu montaram em sou você aí, velho. pô? Quando a gente... Pô, Que mas é eu isso? sou
Tive que carregar um monte de gente nessa Copa. Olha, não é fácil. Não. Agora, a gente usa, a minha mãe usava muito. Essa pessoa, eu camelei a minha vida toda. Aí eu via, camelar vem de camelo, né? Porque o camelo no deserto sofre demais, né? Tadinho. O camelo camela, né? Eu sou um repórter camelo, né? Tô aqui na terra do camelo, não poderia ser diferente. Nada, Flavinho. Não fui ver a praia. Aqui tem a Mini Veneza que os caras construíram, porque tem dinheiro pra caramba também, não vi. Não vi camelo, eu não vi nada, eu só vi tem um futebol. camelo aí atrás, aí, olha lá. Isso, Futebol, treparam no futebol. camelo aí atrás aí, Quesada, olha lá, que momento. Que coisa bonita. Olha lá. Que bom, que legal, hein, Quesada. Todo mundo, tio. Olha, Quesada, você muda todas as formas o seu quadro e sempre alguém vai aparecer pra ser o papagaio de pirata. Olha lá, que cena maravilhosa. Camelo de Olha lá, o Flávio Gomes curva de Catari rio, tá aí cara. atrás querendo aparecer no vídeo. Você sabe é que isso? a mãe do Facincani falava também que Não, ela minha mãe não camelou falava nada. muito. Não falava Que nada. ela camelou muito e o Facincani achava que era porque ela era... Porque quem camela muito é quem trabalha de camelô na rua. Não, entendeu? nada a ver, nada. É um problema, que aí tem que explicar tudo pra ele. A propósito, Olha lá. a propósito, camelô, qual é a história do camelô, hein? Será que não tem a ver com essa coisa? Eu sei. Essa expressão, trabalhar que que é? nem um camelo, Explica aí, Flavinho. na França é trabalhar que nem um camelô. E aí... Nossa. Tchau, Quesada. Depois dessa é melhor te ir embora. Tchau, Pelo amor de Deus. Quessadinha. Daqui a pouco o teu povo fala, é legal ouvir aí algumas pessoas, alguns jornalistas também, alguns torcedores, e depois tem o tributo a Pelé, que eu gostaria que vocês vissem com carinho e opinassem. E vou deixar para vocês aí, tá? Nenhum jogador brasileiro veio ao encontro. Tava o Zanetti, viu, Facinca? Sim. O Flavinho, tava o Pumpido, tava o Alejandro Rodrigues e tal, mas de brasileiro não apareceu ninguém, a não ser a imprensa brasileira, que sempre é culpada de tudo, mas que veio prestigiar o tributo ao Pelé aqui. Um beijo pra vocês, tchau. Agora eu vou montar no camelo e vou embora pra cá. Pegue o Flavinho aí, vai embora. Deixa eu ver se eu consigo. Peraí, deixa eu ver se eu consigo. Vamos ver se não vão roubar aqui o celular. Quesada, pelo... Não, vamos lá. Aí, você Esse momento é importante. Que momento, hein? Olha, Leandro, que não vai cair igual o Tino Marcos saiu aquela vez, ó. Vai montar no Flavinho. Vai subir no camelo. Olha lá, vai cair, Quesada, vai escorrer. Meu Deus do céu. Não, tá bom. Boa, tchau, Quesada. É isso, deu certo. Isso. Tchau. Ele vai. Não vai cair, hein? Olha lá. Boa, aí. Os caras, ele coloca um camelo que escorrega. Um abraço pro nosso Leandro Quesada, que personagem. Fantástico, que tá trabalhando que nem um camelo. Literalmente, mas tá bom. É verdade, muito isso. bom. Boa, Facincani. Bom, Cafu falou, Ronaldo falou e você comigo. Não, também, né? Mas assim, com essa história do Fernando Diniz, que com todo respeito eu acharia Olha, uma aberração. Você achou uma aberração? Uma aberração. Já houve outras aberrações, eu acho, em seleção brasileira. Ele é um cara, ele é um cara de boas Eu te diria 3 aberrações maiores. Sim, mas é o Lazzaroni, o Dunga. O Lazzaroni, Dunga, que nunca tinha sido técnico, Falcão, que nunca foi técnico também. Então. Ok, mas ainda assim, era o Falcão e a ideia dele. E o Falcão seria muito um Fernando Diniz. Cara que tem uma grande ideia, pensava e é um pensador do futebol. Eu não vou nem defender. Faz um bom trabalho assim, no Fluminense, Ele é técnico. Mas E vamos dizer aqui, eu não sei se você pode discordar. Se você discordar, eu dou uma cotovelada na boca. Não, vai nada. Nos últimos anos, no Brasil, algum técnico apresentou um jeito diferente de jogar futebol, tanto quanto o Fernando Diniz? Pode não gostar. Você pode achar uma porcaria. Falar, Flavinho, essa história de jeito mas diferente. eu acho diferente, desde o Audax, gente. É diferente. Falar, não acho. Você não acha? Eu não acho essa revolução. Bem, eu acho que ele é um técnico que gosta de posse de bola, ponto. Mas joga diferente. Mas joga o que diferente? Ganha o que de diferente? Entendeu? O cara também tem que dentro... O Atlético Paranaense dele inventou. Ele foi mandado embora, o Thiago Nunes pegou o time, campeão da Copa do Brasil, depois campeão da Copa Sul-Americana, a primeira passagem dele no Fluminense não foi boa, o Abel pegou, então assim, sabe, essa história de ser... Não, tudo bem, você tá vindo com argumento. Não, esse diferente dele tem que passar de ser só a teoria do diferente, e tornar a prática. Tem que ter a prática. Quem eu vi o Vitor Pereira, não, porque ninguém eu vi atacar os corredores como o time do Fernando Diniz. O Vitor Pereira, você veio da Europa, o Liverpool ataca pro corredor, o Barcelona, o Bayern de Munique, Real Madrid, você sabe? Então assim, existe um exagero, essa supervalorização ao trabalho de um bom treinador, de um cara que assim como outros, tá em evolução de carreira, que também precisa
né, se firmar como um técnico vencedor, e isso pesa em seleção. Porque às vezes o que mais me parece é que ele é um cara de sólida teoria, que os jogadores adoram trocar uma ideia, tipo Daniel Alves, todo mundo precisa de um Fernando Diniz na vida, não sei o que, então ele leva bola pro Barcelona. Porque ele com o moral que ele tem no Barcelona, olha, Xavi, pega o Diniz aqui de auxiliar. Então, assim, sabe, tem situações que são exageradas, bastante. E outros técnicos aqui que, por mais que muita gente não goste, tenha receios, e eu entendo perfeitamente até pelos trabalhos recentes, são mais vencedores do que o Fernando e entregaram muito mais do que ele, jogando um futebol que talvez, na visão deles, olha, não é um futebol que não é bonito, não é plástico, mas é vencedor. E o futebol do Ancelotti não é plástico, é vencedor. Né, tudo bem, o Ancelotti... O futebol de vários técnicos recentes da história... Não, ok. Mas para o padrão Real Madrid, não é um futebol plástico. É um futebol de contra-ataque, de velocidade, então, de objetividade. Né? Não é o guardiolismo, não é nem um Klopp, que é um cara tão competitivo. Você não é um dinizista. O Mourinho tem um futebol vistoso? Não. Não, mas é um futebol competitivo, vencedor, respeitável, ganhou todos os títulos em todas as esferas possíveis no futebol mundial. Ganhou um título mundial, ganhou o Mourinho... Não, o mundial o Mourinho não venceu. O único que ele não tem é o tal do Mundial de Clubes. Não foi com o Porto? Ah, não, venceu, 2004. Ah, não estava. Eu acho que em 2004 o Mourinho já tinha saído. Não, Flavinho. A de memória rápida, o Mourinho deixou o Porto para ir assumir o Chelsea. O título mundial de clubes ele não tem. Responda aí, vocês que estão ele não no tem. Google aí, bota aí no Google quem era o técnico do Porto em 2004. Não era o Mourinho. 2004, né? Não era. Ele ganha a Liga dos Campeões. Ele ganhou a Champions. A Champions, sim, 2 vezes, inclusive sim. com a Mundial, não sei. E com a Internazionale, quem vence é o Rafa Benítez, em 2010. Ele ganha a Champions aos 3, mas ele venceu a Liga Europa com o United, ele venceu agora a Conference com a Roma, ou seja, então assim, tem que ter, sabe, bastante pés no chão em relação a isso, né? Enfim. Posso chamar o Guilherme Faber tá aqui comigo, exatamente. O André Vilas Boas foi o campeão. Que era o auxiliar dele. Exatamente. Posso chamar aqui o nosso Povo Fala do Quesada? Posso, Bruno? Pode ser? Então vamos lá. O Quesada gravou ali lá no Catar, né, com os transeuntes, quem deve ser o sucessor do Tite. Vamos ouvir. Vamos lá. A seleção brasileira já deixou a terra da Copa. A pergunta é: quem deve ser o técnico no lugar de Tite para o período de 2026? Quem que você acha que é legal para assumir a seleção do Brasil? Quem vem para o lugar do Tite? Difícil, né? Porque o Tite sai num momento que os grandes técnicos que poderiam ser os sucessores já estão meio embaixo. O Diniz, o Renato Portaluppi, acho que o tempo já passou. Dorival Júnior ou, de repente, um português, eu arriscaria no Abel Ferreira. Acho que é dos técnicos aqui atuando no futebol brasileiro o que mais mostrou cartões de visita bastante para pegar uma responsabilidade dessas, um ciclo mais curto de Copa, pensando na Copa de 2026. Eu acho que chegou o momento da gente ter uma experiência com um técnico internacional, sem sombra de dúvida alguma. E por que não Guardiola, né? Falam dos altos custos, mas a nossa confederação tem com certeza o poder de bancar, né? 4 temporadas já banca e ele até a próxima Copa. Eu traria o Abel Ferreira. Acho que é o melhor que tem hoje no Brasil, já conhece bastante os brasileiros, já conhece o estilo nosso de jogo, tem um estilo moderno de jogo. Acho que no Brasil hoje nenhum brasileiro tem tanto gabarito que nem ele hoje para assumir a seleção. No lugar do Tite, quem que você traria? No lugar do Tite, eu trago um técnico estrangeiro aí, gabaritado. Guardiola, para mim, seria a melhor opção. Ou se não, aí trazer o Abel Ferreira ou o alemão do Liverpool. Klopp. Isso. Eu acho que o Pepe valia todo investimento. Eu acho que se for para optar por um estrangeiro, tinha que botar a grana para fora e trazer o Pepe Guardiola. Se for brasileiro, aí o buraco é mais embaixo. Eu não sei, acho que eu ia no Renatão. Renato Cancheiro, Renato Portaluppi. Bom, já que o Pep Guardiola descartou, pelo fato de ter renovado com o City, né? A minha aposta vão ser com as cartas que tem na mesa, né? Então, apesar de pouco provável, eu apostaria no Diniz. Dinizismo. Bueno, yo creo que lo tienen que elegir los brasileños. Yo creo que debería ser un técnico brasileño porque sería el que mejor entiende
la idiosincrasia, lo que necesita este Brasil. Este Brasil tiene mucho talento. Realmente a mí me sorprendió la eliminación de Brasil. Perfil alguém que tem equilíbrio emocional para lidar com a adversidade, com a pressão. Se você acha que no clube ela é grande, imagina na seleção brasileira. Nome, para mim, Luiz Castro. Por que o Abel não seria o técnico do Palmeiras? Porque talvez falte a ele o tal do equilíbrio emocional para lidar com a pressão, que é muito grande na seleção brasileira. Quando ganha, ok, mas quando perde, a gente sabe como é. Muito bem, nós vimos aí alguns populares, alguns jornalistas também, o último Fábio Azevedo. Luiz Castro, muita gente dando risada, eu concordo também, não dá, né? Enfim, eu não concordo com a opinião de dizer que o Abel não tem equilíbrio para lidar com uma pressão de seleção. Pô, o Abel toma cartão amarelo pra burro, toma cartão amarelo, mas é bicampeão da Libertadores, né? O Mourinho é um cara também super equilibrado. Gente, isso aí não tem nada a ver. Se é pra pegar um desequilibrado, que peguem logo o Felipe Facincani. Não, eu tô... Mercado de la Pelota. Meu diga. amigo, quem contratou quem? Quem foi? Alguém contratou alguém? Você não tem nada para dizer pro povo brasileiro? Guga e o Keno, jogadores do Atlético Mineiro, encaminhados com o Fluminense. Guga Villani? Não, Guga, lateral direito. Não, e quem não. mais? Esse é o Guga. Esse é o Guga, lateral direito. Foi pro Fluminense. Está indo pro Fluminense, assim como o Keno, que é um ótimo jogador atacante. O Keno que era do Palmeiras. Exatamente. Né? Que foi do Palmeiras. Foi do Palmeiras, jogou muito bem no Galo também, Sim. tá indo pro Fluminense. Duas baitas contratações que... O Guga eu acho um jogador ok, o Keno eu acho ótimo. Mas essas são as duas contratações mais importantes do famoso mercado da bola de hoje, né? E a notícia de que a proposta que o Real Madrid fez ao Palmeiras sobre o Endrick não é uma proposta integral de 60 milhões pela multa. Seriam 35 milhões no ato e mais 25 por... já não é tudo aqui. Aí começa a se tornar um negócio meio nebuloso. Então vamos lá, a gente vai destrinchar isso outra hora e a gente fecha o programa agora com os nossos memes, que são sempre o pior momento do programa. Sempre memes na tela, vamos lá. Ver que Nossa, que coisa mais sensível. Que sacada. A mocinha tá consolando. É uma menininha oriental, pode ser coreana, pode ser japonesa, pode ser chinesa, consolando a imagem que obviamente foi montada nessa foto. É claro que a menina não tá... Isso é uma mentira. E qual o problema? Ela pode ter se sensibilizado com a imagem rapidamente. Você acha que ela sabe quem é o Cristiano Ronaldo? Pode ser que saiba, você não sabe. Os orientais são extremamente inteligentes, não subestime-os. Faltam 1.302 dias pro Hexa. FIFA World Cup, United States, Canadá e México. Ô, Facincani, isso aí vai ser o símbolo já? É não, o símbolo? ainda não tem um símbolo oficial. Até onde eu sei, não. Agora, todos os símbolos parecem a Copa, né? Eu também não gostei. Acho que não tem criatividade. Vamos lá. E o Tite avisando que amanhã... É horário normal. Normal, tá bom, gente? Não tem, ninguém tem folga. Se quiser ver o jogo da Argentina, vai ter de dar uma escapadinha ou ver pelo celular. Tem mais alguma? Torcedor palmeirense, você já se inscreveu na... Tô esperando. Se inscrevam.